Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Simonato Cidadania e vim gravar um vídeo novo para você. O que você precisa saber sobre cidadania italiana, né, para quem está começando o seu processo em 2024. Que a gente vai abordar pormenores que vai fazer muita diferença na hora de você começar o seu processo. Então vou falar inicialmente sobre a documentação. Agora para 2024 a documentação se mantém, a certidão de nascimento, casamento e óbito, todos no formato inteiro teor digitado. Importante a gente salientar a questão da retificação, então toda a documentação tem que estar retificada, né? Então se você não consegue fazer uma análise de maneira técnica a fim de descobrir tudo aquilo que precisa ser retificado, eu sugiro que você contrate uma empresa para fazer essa análise e para que essa empresa possa te apontar todos os pormenores dos quais você precisa retificar nas suas certidões. Depois de retificada, ela precisa ser traduzida, apostilada, porque essa documentação ela vai contar uma história ali para o juiz. Se a gente não conta uma história correta, logo mais o juiz não tem o entendimento e pode vir a indeferir o seu pedido. Segundo ponto importante, se você vai fazer o seu processo via tribunal, você precisa estar inscrito na fila do consulado. E hoje nós temos um problema muito sério relacionado a filas do consulado, né? A fazer a inscrição. Por quê? O processo para ser feito, a inscrição, é um processo online, onde você vai ingressar lá no site do consulado para fazer a sua inscrição. Porém, você quando entra no site, você não consegue fazer a sua inscrição, porque não aparece data disponível. As empresas de assessoria, elas já têm ali habilidade para fazer isso e vai trabalhar em cima da possibilidade de estar se inscrevendo e vai demonstrar para o juiz que infelizmente aquela inscrição não foi possível porque o próprio site do consulado não nos dá maneiras de fazer essa inscrição. O terceiro ponto da gente falar é a legitimação. Quando a gente faz a juntada da documentação, você precisa entender se a sua linha tem legitimidade. Uma criança ela é legítima de duas maneiras, ou através da declaração no ato do nascimento ou através do casamento. Se a linha passa por uma criança e de repente não há um casamento, então precisa se atentar se quem está declarando essa criança é o descendente da linha italiana, para poder a gente entender se tem essa legitimidade. Agora, se todas as partes da sua linha têm casamento, logo essa criança já está legítima, então você não precisa estar se preocupando com essa questão. Outra coisa importante é saber em que província o seu processo vai ser julgado e saber as particularidades dessas províncias. Depois de um ano e pouco já protocolando em províncias, a gente percebe algumas particularidades de algumas províncias. Algumas províncias estão pedindo o óbito como documento obrigatório, algumas outras províncias estão pedindo o certificado de que o tradutor ele é juramentado. Posso até falar para vocês que é um juiz da província de Bari. Quando você contrata uma empresa e essa empresa já fez essa análise das particularidades de cada província, fica mais fácil para a gente já colocar dentro do processo os pedidos corriqueiros daquela província, evitando que na data da audiência o juiz prorrogue o seu processo para uma segunda audiência por conta de alguma particularidade daquela província que não é uma coisa comum e aí às vezes você não protocolou com aquele adendo e logo na data da audiência o juiz pega e fala, olha, eu quero mais isso além da documentação que você está me apresentando e joga esse julgamento para uma segunda audiência, o que vai demorar um pouco mais o seu processo. Outra coisa importante é que agora, recentemente, está acontecendo um fato novo. O tribunal, ele está encaminhando para os requerentes um imposto no valor aproximado de 200 euros para que seja pago pelos requerentes. Esse imposto está relacionado à liberação do trânsito em julgado. É preciso entender se o seu processo vai ser julgado numa província que já está amarrando esse pagamento do imposto ou se é uma província que emite o imposto, porém ela não cobra necessariamente o pagamento para poder liberar o trânsito em julgado. Existem províncias que já estão emitindo esse imposto, existem províncias que emitem e amarram o trânsito em julgado e existem províncias que emitem, mas não amarram a liberação do trânsito em julgado. O que acontece depois que eu tenho a sentença positiva? É obrigatório a espera de 60 dias, que é o prazo recursal, para só depois desses 60 dias entrar com o pedido do trânsito em
em julgado. É um documento que certifica a conclusão daquele processo, ou seja, nem o lado dos requerentes, nem o lado do tribunal vai poder interpor nenhum recurso sobre aquela sentença. Depois que ocorre a sentença, não exatamente terminou o seu processo, porque é necessário esperar 60 dias, pedir o trânsito em julgado e depois aguardar a saída do trânsito em julgado para só daí podermos mandar essa ação conclusa para o comune do seu antenato transcrever os documentos para a língua italiana. Muitas vezes o processo pode se estender um pouco mais do que aquilo que é previsto, mas é importante salientar que esses pormenores sejam discutidos com vocês no momento da contratação. Cuidado com os prazos que são vendidos, porque às vezes a pessoa está falando só do prazo da fase Itália, ou às vezes a pessoa está falando só do prazo até a sentença, e a gente precisa entender que após cada passo existem os demais passos para se concluir de fato, entregar para você ali as certidões transcritas. O que faz com que eu tenha certeza que meu processo encerrou? É quando a assessoria vai te entregar a documentação transcrita. Com a documentação transcrita, você ainda vai ter que ingressar com o pedido do AIRE no consulado da sua jurisdição, esperar validar o seu AIRE para aí você ter a disponibilidade do calendário para poder estar agendando o seu passaporte. O processo de reconhecimento de cidadania feito via tribunal só se encerra quando a assessoria te entregar as certidões transcritas para a língua italiana. Aí sim está concluído o processo de reconhecimento de cidadania que você contratou. Após essa entrega, dessas certidões, você ainda vai precisar se inscrever no AIRE, o sistema anagráfico, para italianos que moram no exterior, e somente após a validação do seu AIRE, que leva em torno de uns 30, 60 dias, dependendo do consulado, é que você vai poder estar fazendo o agendamento para fazer o seu passaporte, tá bom? O tão sonhado passaporte rosso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá um like. Se não é inscrito, se inscreve, clica no sininho, segue a gente no Instagram. Não se esquece que a Simonato é preto no branco. Um bacione!